Olá pessoal, seja bem-vindo ao Conecta SBF, um canal que a gente fala para os empresários. Hoje a gente vai falar sobre IA, sobre inteligência artificial aplicada aos negócios. Ano passado a gente fez um podcast com o Guilherme. A gente falou um pouquinho sobre IA de uma forma geral, né? De como funciona, de como é a aplicação. Esse podcast tem o objetivo de a gente startar algo que de um ano para cá mudou muita coisa sobre IA, mas a gente startar algo que é muito impactante na vida do empresário, né? Que é um pouco da IA generativa que está entrando no mercado, onde todo mundo quer ser vibe code, todo mundo quer teoricamente fazer o próprio sistema. E a gente aqui, o Guilherme, a gente trocou uma ideia das necessidades do empresário. Ele já estava com a ideia do sistema, a gente também ajudou um pouquinho ele ali, dando ideia, né, que ele precisava, e ele montou, né, um sistema um pouco utilizando essa nova tecnologia que a IA pode proporcionar para a gente. Então esse conteúdo de hoje, esse podcast, é o início de algo que a gente vai fazer. Inclusive eu convidei o Guilherme para a gente fazer uma série falando de como funciona cada IA, mas hoje tem muito conteúdo para programador, para você aprender, e aqui a ideia é que o empresário consiga começar a entender, organizar as ideias dele para aplicar dentro do negócio dele, né? Eu não vou falar mais nada aqui, senão a gente vai falar de todo o assunto aqui que a gente vai startar. Bom, Guilherme, seja bem-vindo aí. O Gustavo furou, né? Pois é, né? O Gustavo é o irmão gêmeo do Guilherme, que também é o nosso cliente, a gente startou isso, e ele furou. Pô, Gustavo, era pra tu estar aqui, eu pensei que vocês dois iam estar aqui, né? A gente marca outra. A gente marca outra. E, bom, Guilherme, seja bem-vindo, se apresenta aí de novo. A gente fez o evento ano passado do Conecta. Já tem mais de um ano já? Foi em outubro do ano passado que a gente fez o Conecta, e o podcast foi... deve ter um ano. O podcast deve ter sido maio, junho, por aí. E a gente clica aqui no link para você ver o outro, mas esse aqui a gente vai aprofundar melhor algumas coisas. Tanto é que a gente fez poucas perguntas aqui, só para a gente ser mais profundo em algumas coisas. Perfeito. Então eu queria que tu apresentasse de novo o que você faz, qual é a tua área que você está atuando hoje dentro da IA, e o que mudou um pouco de um ano para cá em relação a isso. Pô, um pouco, muito, né? Bom, então, galera, prazer estar aqui na SBF Conecta, né? Junto aí, o Bruno já é nosso contador e parceiro há muitos anos. Eu sou o Guilherme, trabalho aí já com tecnologia e inteligência artificial, aí vai fazer 10 anos. Muitos vão se perguntar, né? Como assim 10 anos? ChatGPT é de 2022. Realmente, ChatGPT é de 2022, mas inteligência artificial já é de muito tempo atrás. Então, eu já trabalho com IA há pelo menos 6 anos. Hoje, tá? Para o pessoal entender aí, Bruno, a gente está com alguns projetos de IA, uns na área de IA generativa, né? Como a gente trouxe aí o BPO AI, enfim. A gente está com outros também, estou até com um pinzinho aqui do cluster aeroespacial. A gente está fazendo um projeto de identificação de algas usando imagem de satélite junto da Agência Espacial Brasileira, que é o que eu estou fazendo lá em São Paulo, né? Então, tem bastante coisa de IA aí acontecendo para a gente. Mas é isso, né? Então, a gente veio aí trazer novidades, como é que a gente consegue, com segurança, utilizar IA dentro da empresa, seguindo metodologia, seguindo processo, sem expor dados, sem estar correndo risco de invasão aí, que eu acho que é um ponto bastante importante. E é um ponto que... então vamos começar. Eu queria que você falasse com a gente um pouquinho dessa... Você falou um pouco no outro podcast que eu me lembro, falando ali das etapas da IA, né? O que a IA era antigamente, que era mais um chat, o que a IA se transformou hoje, o que você entende... sei lá, de um ano para cá do último podcast, e teoricamente o que botou. Hoje a gente está numa IA muito agêntica, né? Sim. Esse é o termo? Sim. Agêntica. E eu estudo muito IA, né? Eu estou aprofundando, aplicando isso dentro do meu negócio. Eu tenho uma visão de IA muito diferente aí desse hype, depois a gente vai aprofundar. Mas eu queria que você passasse, né? O que era IA antigamente, o que é IA hoje, porque IA não é de agora. Não. IA tem 20 anos, 10 anos de IA. E você vê, eu jogo FIFA desde 2090 e já tinha lá inteligência artificial, o jogador é movido a isso. Então você vê que a IA não é de hoje, a IA sempre teve. Só que a IA foi
teoricamente, me corrija se eu estiver errado, foi apresentado um pouco para o público. Ali quebrou muito com o ChatGPT. Exatamente. Em 2022, 2022. né? E aí foi essa coisa toda, começou a criar uma IA que hoje ela é muito separada por nicho, cada IA é boa em algumas coisas, Sim. né? Nem o cloud é 100%, a gente estava conversando sobre isso. Verdade. Mas em todas, né? Eu acho que o módulo que eles estão utilizando hoje é a IA agêntica. É. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso daí, como Perfeito. funciona. Vamos lá. IA, cara, a gente tem aí primeiros estudos, se não me falha a memória, tá? De data ou 1952 ou 1958, alguma coisa por aí. Já existiam estudos matemáticos sobre inteligência artificial. Mas sim, na época nem computador a gente tinha direito, né? O computador era o tamanho de um prédio, então não tinha a menor condição. E os estudos continuaram sendo aprimorados durante o passar dos anos, ali, década de 70, 80, mas ainda sem poder computacional, que a gente não conseguia ainda reproduzir uma inteligência artificial de fato. Já para os anos 90, início de 2000, a coisa já começou a avançar um pouco mais. Então a gente já tinha, por exemplo, os jogos, você tem o que a gente chama de aprendizado por reforço, né? Você coloca uma inteligência artificial em um ambiente e ela passa a entender como é que o ambiente funciona sozinha. Ela por ela. Ela tem um objetivo, ela precisa chegar do ponto A ao ponto B, andando. Pode ser que ela chegue lá rastejando, mas ela vai chegar do ponto A ao ponto B. E se ela não chegar por algum tempo, enfim, ela vai sendo penalizada. Isso é aprendizado por reforço. É como carros autônomos funcionam, como eles são treinados. A gente tem aí a parte de dados, né? Então você pegava os dados de um BI ali, você fazia estatística, e aí você chegava em quem pode fazer que tipo de pessoa é mais propensa a ser meu cliente, que tipo de pessoa, qual cliente vai cancelar, tem maior chance de cancelamento, né? Isso é inteligência artificial desde lá de trás. Em 2022, de fato, teve uma democratização muito grande da IA com o ChatGPT, que foi o primeiro, né? O estudo em si da arquitetura de 2017, mas o primeiro modelo só conseguiu, de fato, ser feito ali em 2022, que foi com a OpenAI aí trazendo o ChatGPT, que foi a primeira versão. Cara, isso aí, assim, do dia pra noite, acho que, se eu não me engano, o ChatGPT em menos de uma semana, os caras já tinham mais de 1 milhão de acessos. 1 milhão, tipo, é um tempo muito bizarro, de pequeno. Você imagina, se lançar um sistema hoje, semana que vem, você tem 1 milhão de clientes. Do nada, né? Sem uma propaganda. Criou um Instagram agora, exatamente, você criou um Instagram agora, pra você atingir 1.000 seguidores, já é um parto. O ChatGPT tinha muito pouco tempo. Então foi um estouro muito grande, assim, muita gente conheceu o IA por causa do ChatGPT. E aí hoje a gente tem duas visões, né? A IA preditiva, que são esses modelos de, por exemplo, você fez uma tomografia, a imagem é analisada por uma IA e já te diz, por exemplo, se você tem algum problema de saúde. Isso é uma IA preditiva. Ela está fazendo uma previsão baseada em algum dado. As IAs do jogo, do FIFA, por exemplo, são consideradas preditivas. E o ChatGPT é o que a gente considera generativa. Todas elas são preditivas no final do dia, sempre. No final, ela tem um texto e ela está prevendo a próxima mensagem. Ela também faz uma predição. Mas ela foi separada como generativa. Porque ela gera texto, gera imagem, gera áudio, pega áudio, gera texto, pega texto, gera imagem. Por causa disso, ela é considerada generativa, né? E a evolução foi... A gente para pensar aí que a gente está falando de IA preditiva de mais de 70 anos. Da década de 50 até 2020. Né? Cara, e a generativa a gente está falando de 4 anos. Só que a evolução ela é bizarra. Não dá nem para comparar as duas evoluções, sabe? A gente saiu de um chat para uma IA que conseguia clonar a voz, e aí, enfim, com isso vieram outros problemas juntos, né? Golpes, a gente falou até na outra. Exato, na outra a gente falou sobre esses impactos negativos. Para hoje a gente não escrever nenhum e-mail mais. Nem... O cara bota ali no Cloud, o Cloud escreve e-mail e manda para o cliente. Quem redigiu o e-mail foi o Cloud, foi o ChatGPT. E tudo está sendo feito assim hoje. Que é o natural, tá? É bastante natural isso. Que é o que a gente chama de agente, né? Então, o agente é uma forma de você dar ferramentas para que uma IA consiga fazer mais do que somente escrever texto. Que ela acesse um e-mail, que ela entenda, que ela mande um e-mail para o cliente, que ela acesse o teu sistema financeiro, pegue teu caixa, faça uma conciliação, qual que é teu problema. Gere dados, né? Exatamente, gere dados no geral. Né? Então, a gente está nessa fase. Mas aí entra uma coisa que o brasileiro é muito complicado, assim. Que eu entendo, né? Que eu estou falando para mim. A IA, ela tem o poder de suprir um pouco as suas dificuldades. Sim. E alavancar o que você é muito bom. Isso. Então, se você utilizar a IA para... Eu fazia muita projeção em Excel, eu faço ainda, mas de apresentação, eu trabalhei em controladoria. Então,
Aí, se você utilizar isso para o bem ali, do que você faz isso, tira aquilo, aquilo outro, você alavanca muito. E essa questão do e-mail, de você colocar, ele também, assim, por erro de português, por alguma coisa, hoje eu tenho 3 clientes que é gringo, eu consigo atender numa boa e você coloca ali com a questão da IA. Hoje até reunião você consegue meio que fazer, clonar sua voz. Então, assim, eu acho que ela te dá muita oportunidade em relação a isso. Só que assim, aí, só quero entender isso aqui, só para a gente virar um pouquinho a chave. Tem os agentes, que o agente é uma questão como se fosse um funcionário treinado, onde você vai, com toda coisa que é repetitiva, você coloca nele ali, ele segue um padrão, teoricamente, para responder, para colocar. E tem as skills, né? Skill é habilidade. Sim. Então, assim, tem AR que utiliza mais agente, tem outra que é mais skill. Sim. Qual a diferença da skill em si, da habilidade para um agente? Quando é melhor utilizar... Porque o skill você utiliza no próprio chat, vai colocando ali. Aí o agente você utiliza dentro de como se fosse um chat separado do isso vai depender de como você está usando, né? Porque assim, isso é um ponto interessante. A maior parte das coisas que a gente tem hoje, de conceito unânime, de IA, tipo, skill, enfim, a maior parte das coisas foi trazida pela Anthropic. Ela foi a responsável por criar isso. Quem criou a skill foi a Anthropic, a dona do Claude, né? Que antes era aquele negócio... Você tem que começar, você é um especialista. Então, exatamente. Ele a skill matou esse contexto. Mais do que isso, né? Ela te deu um background muito bom que antes você tinha que tratar com prompt. Ou, enfim, ir para algum lugar, descobrir como é que funcionava um prompt, ou criar você mesmo. Aí tinha aquelas regrinhas, né? Que eu acho que a gente comentou no passado. PASEF e tal, modelinho de prompt. Que hoje a skill, ela superou isso. E mais do que isso, a skill, ela também traz ferramenta junto, muitas vezes. Conecta com... Exatamente. Então você trouxe um ecossistema muito maior do que era antigamente, sem esse hoje eu uso o ClickUp como documento. Você bota MCP coloca lá e descreve isso aqui, bota o que a gente fez e tal. Ele é como se fosse o meu segundo cérebro. Não, e é isso, assim. Essa é a diferença. No final do dia, hoje, ninguém usa não agente. Todos são agentes, sem exceção. Porque ninguém vê mais sentido, por exemplo, de você entrar no ChatGPT, mandar um texto e ele te devolver um texto. O cara minimamente quer que ele vá na internet, pesquise a fonte, porque antigamente a gente tinha... Antigamente não, ainda tem, né? Mas antigamente era mais. Tinha muito problema de, é confiável ou não é? Da onde ele buscou isso? Se tu perguntar hoje no ChatGPT bruto, que dia é hoje, ele vai te responder o dia de hoje. Só que o treinamento dele foi do ano passado. E se você usar de outra forma e perguntar que dia é hoje, ele vai te responder que é lá no ano passado. Porque ele não está tendo acesso a nada, é só um chat. Hoje não. Hoje ele já vai na internet e fala, pensa, que dia é hoje? Ele tem um calendário de ferramenta. Ele, hoje é dia 25 de junho de 2026. E o que eu preciso fazer para amanhã? Ele conecta o Exatamente. Então, eu tenho hoje. Você já tem ferramentas hoje. Ele já vem com ferramenta por padrão, que é o conceito de agente. É o chat com ferramentas, o conceito de agente. E as skills são coisas a mais que trouxeram mais inteligência e agilidade. Eu criei uma skill que é conselheiro, já ouviu falar? Bom demais. De conselheiro. Quem são teus conselheiros? Quem são teus conselheiros? Não, eu fiz meio diferente assim do que eu queria, mas tem lá, tipo, o cara que é do contra, tem o que é o cara que não enxerga o teu contexto, tem o cara que enxerga o teu contexto, e aí você cria lá e no final ele te dá um veredito daquele negócio, aí tu pode criar a regra de compra, acima de R$1.000 você quer que você coloque e tal. Aí você coloca lá, tipo assim, eu quero que você não repita o que eu quero, faça negócio. Pô, ele já me negou e respondeu, eu não vou te responder isso, vai dormir porque é tarde, você tem que sair descansar. Não, eu juro pra você. É loucura. Eu quase joguei ele eu falei, filha da mãe, nem a parada daí. A gente tem uma IA pra gente mandar, nem a IA te obedece. Caraca, aí eu falei, não, aí é o fim de tudo. Uma coisa que eu fiz esses dias, cara, testei e deu bastante certo, tá? Tu pega ou algum site que faça transcrição, porque senão tu vai gastar muito token com a IA para fazer isso, não vale a pena. Aí tu pega uma transcrição que é mais fácil. Eu peguei ali 5 vídeos de um cara que eu curto bastante de assistir vídeo, da parte empresarial. Peguei 5 vídeos sobre coisas que eu queria
Peguei as 5 transcrições, botei no cloud e criei uma skill de análise daquele cara baseado nos 5 vídeos de como ele analisa as coisas. Cara, aí eu tive bons resultados com isso. E tem alguma coisa que você pode pegar o negócio do Instagram hoje em dia? Sim. E perguntar como é que ele chegou naquele racional para fazer aquele vídeo viralizar. Pode. Então, aí ele bota assim, ó, ele falou isso, ele usou essa técnica e tal, e aí você começa, pô... Depois você transforma numa skill e tá pronto. Quando e aí você bota o conteúdo que você quer fazer e cria. Então, a skill veio para isso. Essa é a diferença. Né? O agente, no final do dia, é o cara acessando ferramentas e fazendo o que tem que fazer. Acesso ao Instagram, busca e tal. A gente fica muito nisso, né? Mas os agentes hoje são indispensáveis. Hoje não tem... Assim, o cara que não tá hoje usando um cloud da vida, usando um codex, usando um Manus da vida ali para agilizar o trabalho dele, cara, assim, no final ele tá deixando dinheiro na mesa. Porque o que ele vai fazer ali em uma semana, dependendo do que for, cara, ele vai fazer em 3 meses e o concorrente dele vai fazer uma semana. Fazer uma semana. E acelera muito o jogo, né? Muito, muito. A gente lá, em 2 meses, cara, a gente está fazendo coisa do tamanho que a gente levaria um ano. A gente demorou até um pouquinho a colocar, eu não tinha muita segurança ainda em colocar IA assim para fazer empresa de TI, né, fazer código e tal. Cara, e coloquei assim, a gente definiu bem o processo, como que ia ser feito, não era faz aí, larga para lá, não. Vamos fazer uma entrevista, a IA tem que fazer uma entrevista, ela tem que entender o problema. Então tem todo um cenário que a gente usa para garantir que a coisa vai ser feita como tem que ser feita. E tá dando muito bom. Tá dando super certo. A gente já conseguiu fazer tanta coisa em 2 meses que chega a ser absurdo. E não é essa visão de cortar a gente, né? Que as pessoas têm. Não cortamos ninguém. A gente botou IA e agora a gente produz por 20. É alavancar, né? Exatamente. E entregar em menos tempo. Exato. Né? Esse é o principal. Então, assim, é isso que a gente queria entrar nessa pergunta, assim. Porque como é que você enxerga que hoje o empresário... assim, vamos botar o seguinte... Antigamente, para você fazer um sistema próprio, era muito caro. Sim. 100 mil, 6 meses e tal. Hoje, você pode aprender sozinho e fazer pelo cloud lá. Só que isso também é uma coisa que já está dando problema, né? Porque a galera está usando o código errado, LGBT, então precisa do cara também de código, de sistema, para poder fazer o negócio. Então... É algo que, assim, que você... Se você ajeitar direitinho, para o cara que está fazendo o sistema é bom, porque antigamente ele cobrava 100 mil, por exemplo, para fazer um sistema. Hoje ele pode cobrar 10 e fazer em 3 horas. Então, a hora dele talvez seja até mais cara. O cliente fica mais acessível para o cara pagar. E daqui a pouco, assim, o cara... para que eu vou ter que aprender a fazer curso, perder meu tempo de core do meu negócio para aprender uma coisa, se eu pagar para um cara ali, ele consegue colocar. Só que assim, mas para isso também, aí eu quero que você colocasse qual é a visão que o empreendedor tem que dar para o negócio dele para te ajudar a acelerar isso também. Perfeito. Porque assim, se também tu chegar lá, o cara não sabe nem o que ele quer, né? Que nem ele vai no YouTube e é legal isso aqui, eu quero, mas vem cá, por que você quer isso? Por exemplo, cara, eu não sei se eu sou maluco ou não. Hoje em dia eu uso o Google, que é muito melhor para ferramenta, para calendário e tal. Eu vou criar aquele Open Cloud que ele vai lá, acessa a sua agenda e te manda um briefing. Pô, mano, isso tem 500 IA que fazem. Se eu mandar um negócio aqui, faz para que eu vou criar um segundo, terceiro. E para que tu quer um briefing, se tu pode ligar o teu celular, entrar no calendário e ver ali, pedir para o cara fazer um resumo. Então, o que daquilo vai te dar ganho no seu dia a dia? Eu acho que falta o empresário entrar e olhar o que ele de fato vai ter de ganho. Isso aí faz muito sentido, cara. Porque assim, é o que você falou, a maioria não sabe o que quer, acha que sabe. Porque tem muito à frente. O empresário... É hype, né? Não ia ser o empresário, cara. Ele está preocupado com tudo. Por exemplo, você pega... você, por exemplo, você é contador. Mas você não está preocupado só com a contabilidade. Você tem gente para pagar, você tem conta de luz, você tem receita, você tem despesa, você tem o teu financeiro. Você tem o financeiro do teu cliente. Contratar. Você tem que contratar. Então, assim, não é... a galera, quando eu falo que o cara não sabe o que quer, porque tem tanta frente que ele tem problema, principalmente o empresário pequeno, que
o cara vai tentar fazer tudo. Ele vai pegar 5 cloud, vai botar para financeiro, vai botar para operação, vai botar para controlar a equipe, outro ele vai botar para controlar isso aqui. E assim, no final do dia ele vai continuar com 1000 coisas sem nenhum resultado. Sem nenhum resultado. Então assim, o primeiro foco que eu vejo que o cara tem que fazer é o seguinte, cara, como é que eu viro o jogo? Por exemplo, no nosso caso lá, a empresa de TI, cara, a gente precisa entregar mais coisa em menos tempo. Porque vão ter demandas que são muito complexas e eu preciso de sênior. Eu não preciso ter 10 sênior, eu preciso ter 2 ou 3 que com uma IA bem aplicada, o cara vai performar por 5, 6, 7 sênior. Pô, e o júnior? Pô, o júnior eu preciso que ele faça mais coisa, mesmo que seja menor, com o mesmo tempo. Então, a virada de jogo pra gente é produtividade. Sempre. E a gente focou nisso. Pô, e o financeiro, cara? O financeiro ficou para um momento depois. Pô, e a operação? Ficou para um momento depois. Vamos pensar em produtividade. Operação, produtividade. Tá, beleza. Agora a gente começou a ter problema. Isso aqui melhorou. Agora a consultoria tá com problema, porque depende de documentação, tá? Então agora a gente vai focar na documentação. Como é que a gente agiliza, por exemplo, que todo atendimento gera uma base de conhecimento, até para uma IA depois ler essa base de conhecimento e apoiar os próximos contratados. Então aí a gente focou nisso. E assim a gente vai fazendo foco. Agora a gente está com problema no financeiro, beleza. Toma outra frente, olha para o financeiro. O que a gente precisa? E aí surgiu até o BPO AI, né? BPO Justamente AI. Nesse sentido. Porra, a única coisa que o empresário tem disponível 24 horas com ele é o celular. Sempre é. E normalmente, se ele está muito ocupado, ele não vai... Ou vai... Pô, aplicativo. Aí aplicativo, cara, lança atualização. E subir aplicativo na loja. Cara, WhatsApp. Então, foi justamente isso que trouxe a gente para esse modelo do BPO AI, né? Foi o acesso, o WhatsApp e facilidade, cara. Facilidade. Então, mas aí a gente entra numa situação que a IA ela é muito boa para dados, né? Muito boa para dados. Então, assim, hoje a gente utiliza muito a parada para dado, montar, fazer, atualizar. E aí, qual eu acho que é o teu sistema e outros afins, assim, mas o teu sistema específico. Tu conseguiu pegar uma dor que é, teoricamente, emitir nota e tal, você falar ali com um agente, teoricamente, dentro do WhatsApp e fazer as coisas básicas que o empresário precisa do dia a dia. Sim. Entendeu? Preciso emitir uma nota, preciso colocar. Então, não precisa, às vezes, fazer algo muito rebuscado, até porque é difícil, competitividade é difícil. Claro. E já tem uma questão consolidada em relação a isso. Sim. Né? Mas o empresário ele precisa utilizar a IA para justamente melhorar a produtividade, melhorar a margem dele que é apertada, porque aí ele consegue alavancar. Isso. E ele consegue, teoricamente, economizar um pouco em relação a tudo. Né? Então, assim, o empresário ele tem que começar a mapear qual é a dor dele e o que poderia, teoricamente, utilizar para colocar. Mas aí tem um problema. Ele não sabe o que a IA faz, porque a IA toda hora está mudando muita coisa. Ele não sabe que a IA pode entrar aqui e postar um negócio no Instagram. Que tem uma IA, tem várias, mas tem uma IA que você paga aqui 200 e poucos reais e você consegue colocar a ideia, conectar as suas ideias, ele já posta, já faz o post e já coloca lá. Sim. Então, eu acho que aí o teu compromisso, o meu compromisso também, é tentar falar com ele, cara, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo, direcionado à dor do empresário que ele tem no dia a dia. Exato. Isso aí ele pode inclusive usar um IA para poder ajudar ele a entender, né? Porque assim, como eu falei, é muita coisa. Realmente é muita coisa, a gente sabe disso. E cara, o empresário no final, no geral, ele tá pagando incêndio. No geral, é o cliente ligando, é o outro que reclama e assim o cara vai e venda, e às vezes o cara não tem ainda o comercial. Então assim, no geral, ele está tentando ali apagar incêndio, fazer a performance da equipe ou ficar alta ou continuar alta. Cara, e assim, use IA para isso. Use. Parece caro. Foi o que eu falei, assim, aí quando a gente começou a usar lá, eu já usava, eu particularmente usava, mas eu não tinha ainda instituído com a equipe como é que a gente ia fazer. E aí, por fim, a gente parou para ver, cara, isso em uma semana a gente saiu de R$200 para 3.000 usando IA. Assim.
Mas assim, hoje eu não me arrependo nem um pouco dos 3 mil e eu pago feliz. Porque o que a gente melhorou e o que a gente entrega hoje Economiza, só com né? 3 mil... Porque assim, no final do dia não vira... são 3 mil, é só 3 mil. Se Cara, cobrasse muito 10, mais. Um funcionário sênior que eu tivesse ia me custar 5 vezes esse valor e não ia me entregar o que eu entrego com a equipe toda hoje, pagando 3 mil. E ela utiliza como apoio, né? Exatamente. Eu tenho técnicos, as pessoas sabem o que estão fazendo. Né? Então a gente tem uma segurança muito boa em relação a isso. E esse é o ponto principal. Você chega no fim numa empresa que bota IA sem esse tipo de governança, de processo, de definição, cara, tu vai ver 3 relatórios iguais, cada um com um número diferente. Pô. Fala um pouquinho então do teu sistema, BPO AI. Cara, o BPO AI nasceu com a ideia de trazer praticidade e trazer também inovação e tecnologia pro empresário. Né? Controle na mão. Porque a gente também tinha falta disso. A gente também sentia falta disso. A galera tem aí Conta Azul, OMIE, enfim, Bom Controle e outros 1 milhão de RPs que existem no mercado. Cara, e o controle é bom. O cara tem contas a pagar, receber, categorização de conta, bonitinho. Só que se alguém não entrar lá, lançar, tu tem um problema. Aí chega a conciliação no final do dia, né? Acho que, se eu não me engano, o Conta Azul, por exemplo, roda todo dia lá a conciliação. Acho que o OMIE também. Chega a conciliação, se ninguém entrar lá para fazer, qualquer informação que tu olha, o teu caixa não bate com a tua conta. Você Nunca baterá. O extrato. Exatamente, tem que conciliar. Aí, beleza. Se tu não emitiu a nota, ou por algum motivo, sei lá, o sistema não funcionou e tu emitiu na mão, já não está dentro do sistema mais. Aí se tu compra com cartão ali e tu esquece de lançar, tu não sabe mais. E por fim, o teu ERP nunca bate com a tua conta bancária. Nunca bate. O que a gente fez? A gente resolveu essa dor trazendo toda a parte financeira para dentro do WhatsApp. Então hoje o cara com um áudio, se ele gastar agora, ele pode mandar um áudio lá pro BPO AI, olha, gastei tanto. E não é tipo esse sistema de pessoa física. A ideia é ser empresarial. É controle da empresa. Então a gente conecta com os RPs, o MIE, Conta Azul, quem for, junta a base toda em um lugar só. Então a gente tem também o quanto a pagar, receber a categoria vindo dos RPs. Se o cara lançar por mim, eu integro com o RP dele, então ele não deixa de ter informação lá também. Ou o contador, que às vezes está acompanhando por esse sistema, pode olhar também sem nenhum problema. Se lançar lá, aparece para mim. E a gente trouxe a emissão de nota fiscal para o WhatsApp, que não existe hoje no mercado. Ninguém faz emissão de nota fiscal no WhatsApp hoje. Nenhum sistema. O nosso faz. A emissão de nota já cai no sistema, já cai no RP serviço, do cara. Né? De serviço, hoje é de serviço. Porque como a de produto é muito integrado, às vezes, com PDV, maquininha, a gente nem entrou muito nessa área. Serviço era um problema. Era um problema maior. Então a gente focou muito no serviço, na parte de nota. Mas a empresa de produto, por exemplo, se tiver um RP, ele pode conectar comigo e fazer os lançamentos de despesa e receita por mim sem problema nenhum. Só não vou emitir a nota. Mas ele pode, o administrativo dele pode usar sem problema. Né? E foi isso, a gente trouxe praticidade. Então hoje, dashboard. Eu quero ver o meu dashboard do meu jeito, o BPO AI faz. O empresário pode pedir lá no texto o que ele quer ver e o BPO AI vai montar o dashboard dele com os dados financeiros dele. E aí cada um pode ter o seu. É a hiperpersonalização. Então a gente trouxe esse conceito. É tipo o chat do... Exatamente. O que a galera faz no cloud. Aí mais, tem isso, é um ponto. Eu quero usar o cloud. Não tem problema. O BPO AI tem um MCP próprio com todas as ferramentas que estão disponíveis no WhatsApp. O cara pode conectar o cloud dele e usar no cloud. Eu quero que 10 horas da manhã todo dia o cloud vá lá no BPO AI, puxa como é que está meu caixa e me manda. Tu tem? Conectou com... Tem. Já temos conector com Cloud, Codex, quem quiser, a gente consegue fazer a conexão. Não tem problema. Isso é bom. E aí o cara não precisa só o WhatsApp, né? Se o cara quiser um Cloud, eu quero conectar aí essa base com... Não tem problema nenhum. Não, o cara pode pegar para gerar aquele que eu estou te pedindo, aquele negócio que a gente fazer o relatório gerencial. Exato. De fluxo de caixa, ele já pode fazer por aqui. Isso aí. E conectar o saldo de hoje e tal. Uma coisa que eu reparei também, Bruno, que assim, eu entrei nos outros RPs, a visão do contador em relação ao cliente, ele não consegue ter uma visão geral. Né? Ou o cara que está fazendo BPO financeiro ali para o cliente, ele não consegue ter uma visão geral dos clientes. E no BPO a gente trouxe diferente. O contador ele tem um painel que junta tudo de todos os clientes dele, ele também pode separar, ele pode criar grupos. Esses aqui são meus clientes de lucro real, lucro presumido, esses são meus clientes, sei lá, grandes, pequenos, esses são os clientes que, sei lá, trabalham na praia e os outros que trabalham na selva, do jeito que ele quiser. E ele tem dashboard dos grupos que ele criar. Então, a gente não só resolveu o problema do empresário, a gente também resolveu o problema do cara do BPO ou do contador, que precisam ter uma visão melhor desse cliente. Por exemplo, uma vez por semana, a base ela é
revisitada por uma IA e o contador tem para cada cliente um insight. Olha, esse cliente está com a saúde ruim, esse está com problema de receita, esse tem um problema tributário, esse tem um problema assim, esse tem um problema assado. Então o contador consegue ter, a IA também apoia o administrador ali, seja o BPO ou o contador, a entender como que o cliente dele está seguindo. Até para ser mais ativo hoje, né? Então a gente trouxe essa ideia da atividade, sabe? Do cara não se perguntar, pô, para que eu pago o contador? Não, pelo contrário, o cara perguntar assim, cara, meu contador, porra, esse cara conhece a minha empresa. Como? Pelo BPO AI. Isso é o que a gente trouxe aí de solução para o mercado, trazendo IA e tecnologia, cara, de ponta para o mercado. E é muito importante quando você conecta isso tudo, né? E aí você consegue juntar o melhor dos dois mundos, né? Sim. Que é a necessidade que o cara tem, a IA integrada lá que poucos RP pega. E a gente usa muito o OMIE. O OMIE é um bom sistema, mas só que ele tem muita falha de... Falha não, assim, não tem um relatório. Dashboard de dados, né? Falha de RP é essa, normalmente. Pô, e às vezes eu falo assim, pô, um sistema tão bom, né, cara? Por que o cara não se moderniza em relação a isso? Porque para ele não deve ser tão difícil, era só ele conectar. É muito difícil. Normalmente é muito difícil. Porque esses caras já têm um sistema tão amarrado que plugar qualquer coisa ali é um problema. E isso foi uma das coisas que trouxe, inclusive, a nossa ideia do BPO AI, né? Mas de relatório? Cara, de relatório, talvez de relatório não, mas aí é falha de RP geral. Se você for para qualquer RP, TOTUS, Conta Azul, OMIA, todos eles têm problema de relatório. 100% tem problema de relatório. Você não tem tanta coisa que o cara pensa em todas as praticidades possíveis, menos no relatório. Isso é normal de RP, é normal. É bizarro, mas é normal. É normal. Ó, você vê um sistema bonzinho, um Nibo, que é muito prático. A gente conheceu ele hoje, inclusive. É muito prático, muito bom, caraca, mas o relatório é pífio, cara. Pois tem quase nada lá, né? Então, assim, é complicado, assim, de você colocar. O OMIE até tem muito relatório, de pra lá, pra cá. Só que é uma imagem ruim, é uma coisa meio arcaica, visual, né? Não é muito visual. Você coloca lá, entendeu? Aí vai pro Excel, o formato não é muito legal. Isso é um ponto legal, porque assim, ó, a diferença que a gente trouxe no BPO AI não é ver dados ou ler dados. Não. É conversar com dados. Porque isso é até uma tese que a galera coloca, né, de storytelling, data storytelling, né, que é os dados contam uma história. E o BPO AI, ele vem justamente com essa pegada de você não só gerar o teu relatório por texto e imagem, texto ou áudio, enfim, mas você também perguntar sobre os seus dados, entender os seus dados com IA. Então você pode abrir lá o WhatsApp, mandar um áudio para ela, ó, como é que tá o meu caixa hoje? Ela vai dizer, teu caixa tá assim, assim, assim. Ah, beleza, mas o que entrou de receita ontem e o que está previsto para entrar hoje? Ah, tá previsto isso, isso e isso. Tá, o relatório diz que o meu caixa tá a menos 19. Por que o meu caixa tá a menos 19 mil? Ah, tá a menos 19 porque esse mês tem isso, isso e isso, tal conta não entrou, tá previsto para entrar amanhã, pode ser que seu caixa amanhã seja de tanto. Então essa pegada de storytelling, né, de conversa com dados, foi o que a gente trouxe para o BPO. Justamente o que você falou. Às vezes o cara não consegue olhar e ver o dashboard. Fala assim, cara, o dashboard não está bonito. Não, mas aqui não precisa estar bonito. Aqui você precisa conversar com ele, apesar de estar bonito, né? Mas você pode conversar com ele e entender aqueles dados que estão sendo mostrados pelo sistema. Que os outros sistemas ainda não têm, nem o Power BI, por exemplo. Então essa foi a nossa pegada ali com o BPO AI. Resolver esse tipo de dor. Isso aí foi um ponto bastante legal que a galera gostou bastante, que já começou a usar, né? O pessoal elogiou bastante essa... Não, eu vi, é muito bom ali. E é um preço bem competitivo, baratinho, né? Baratinho. Só de emissão de nota já vale a pena. É verdade. Olha o trabalho que dá o cara, porra, abrir aquele sistema da prefeitura que... Nossa Senhora. Tem um cliente meu que até falou, pelo amor de Deus, cara, me dá um negócio aí pra emitir e tal. Isso quando não sobe pra tu, né? Emite nota pra mim aí. Aí bota 10 clientes pedindo pra tu emitir 2 notas pra tu, são 20 notas, irmão. No WhatsApp, irmão, só tu mandar, ó. E o contador no BPO AI, ele tem uma abinha lá que ele pode escrever preferências da IA para aquele cliente. Aí tu pode dizer, cara, esse cliente aqui, ele é meio enrolado para emitir nota. Então, assim, ó, você vai emitir sempre no KNAI X, mesmo que tenha 8 KNAIs, você vai emitir sempre no X.
A lei complementar você pode usar tanto, isso. E garante com ele que é o valor, porque ele pode errar e tal. Pode fazer um draft de teste ali para confirmar ou não? Sim, sim. Na verdade, sempre antes de emitir nota, ela vai te mandar os dados e pedir para você confirmar. Ela sempre vai fazer isso. Tá. Por segurança. E aí, se der ruim, você pode cancelar por lá também. Pelo WhatsApp, cara, cancela a nota aí. Ela vai te pedir um motivo, você vai dar um motivo ali, ela vai cancelar a nota, tudo no automático, tudo por IA. Mas o contador tem essa opção de setar coisas para cada cliente. Né? Ele tem essa possibilidade, que deixa isso bem favorável. Né? E aí eu quero que você fale o seguinte, entrou nessa aba, nessa vibe de todo mundo fazer sistema. Né? Todo mundo querer programar. Vibe coding, esse hype aí. Eu queria que você falasse assim, como programador, não estou falando em você porque eu sei que você confia, não é questão de olho grande de querer pegar a parada toda, não. Mas quais os riscos que o empresário pode fazer entrando nessa onda? Porque uma coisa é a seguinte, cara, se você faz algo para você, até aí tudo bem. Sim. Se der merda é para você, tá tudo certo. Tá em casa. Mas, cara, a galera quer... Pô, eu fui numa imersão dessa de IA, até de Open Cloud lá, porque aí você pode vender isso para os clientes. O cara não sabe nem programar, o cara nem é programador. Aí o cara já entra no negócio querendo uma receita de vender um negócio de 5, 10 mil reais, 20 mil. Não tem como. Cara, é uma parada... Aí eu até falei assim, pô, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque se eu sou contador, tenho as dores de todos os clientes, então eu vou mudar de área, pô. Se fosse assim, né? Ninguém tem problema. Eu vou mudar de área porque aí, pô, vou querer fazer sistema para todo mundo, tá tudo certo. Eu mudo de faculdade, faço aqui uns cursos, tá tudo certo e vou colocando. Só que assim, eu vim de TI, né? Eu fiz segundo grau técnico de processamento de dados e eu sei todo o protocolo que tem de LGPD, de tudo que você precisa teoricamente ter, né? Antigamente nem tinha, né? Era Pascal e tudo, mas eu sei toda uma estrutura. Por exemplo, eu não sei, eu acho que antigamente era DFC, né? Que se chamava, né? Que é onde você faz o fluxo do sistema. Aí você bota, o sistema vai daqui vai para lá, daqui vai para cá. Eu era o melhor da minha sala de fazer isso. Eu tinha um projeto final que eu fiz de uns 3 ou 4 grupos lá, eu ajudei o cara a fazer, que eu me amarrava, porque você pensa no sistema como um todo. Sim. Isso me ajuda muito, quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal. Isso eu acho que o empresário não pode compartilhar com ninguém, porque o sistema dele, a ideia dele, é o que ele precisa e a dor que ele precisa. E aí, se você pegar isso pronto assim, dá ideia, cara, é a melhor parceria que você pode ter, que você vai economizar tempo, teoricamente, para fazer. Claro. E você vai colocar. Então, assim, eu quero que você falasse um pouco desse hype, né, de todo mundo querer fazer tudo. E o que você está enxergando no mercado ali no dia a dia? Tá dando muito problema? Não tá? Como é que você está enxergando? Cara, isso aí é meio complicado, realmente. Eu acho que isso é um ponto bastante crítico. Porque assim, você vai ver um monte de cara famoso na internet dizendo vibe coding, é só vibe codar. Cara, não é só vibe codar, não. É o que você você falou. Musiquinha, né? Cara, a galera inventa de tudo, né, velho? E com IA é pior, porque o cara usa IA pra fazer música zoando a IA, né? É foda. Mas assim, vibe coding é bom. Como você falou, pô, eu vou fazer internamente. Ainda assim, com cuidado, tá? Porque você tem a questão de LGPD, você tem questão de exposição. Se você for usar dado de cliente, mais cuidado. Evita usar, por exemplo, o ChatGPT free. Cara, usa uma versão paga, vê se não tá... Profissional para não compartilhar dados. Exatamente, vê se não tá, pô, o cara tá usando teus dados. Normalmente, quando você paga o GPT, você pode desabilitar isso, você tem essa opção, dependendo da versão do GPT, então desabilita. Mas independente disso, qual é o bom do vibe coding, como eu entendo, tá? Usa para entender o que tu quer. Porque o que você falou tá perfeito, a gente usa isso ainda, né? Define a parte mais de negócio do que você quer resolver do sistema, com fluxo daqui vai para cá, aqui a gente faz isso e tal. Beleza, isso aqui é o que vai te gerar
não exatamente, né, mas é o que vai tirar ali a estrutura do sistema, o que você vai ter de tabela, aí você vai definir qual é o banco de dados que você vai usar, relacional, não relacional. Se ele só vai gravar, se ele exatamente. Isso é ponte para outro. Exatamente. Isso aí, o Vibe Coding, você consegue fazer? Consegue, mas tu provavelmente vai deixar um monte de brecha, como a gente já viu aí, né? O cara... Teve um famoso aí que, não, liberei um size aqui todo em Vibe Coding e tal, não sei o que. Em 3 dias o site do cara caiu, porque um monte de hack acessou e é isso. Porque o cara era famoso e ele divulgou. Os caras, então vamos lá. Aí os caras de TI foram lá e hackearam. Então o Vibe Coding é bom para você entender onde você quer chegar. Ele é bom para te tirar do zero. Cara, eu estou entendendo que eu já tenho algo. Aí você vai procurar alguém que saiba fazer. Ou então até você começa a fazer. Isso. Você estrutura e fala, cara, eu fiz essa parada aqui. Isso aqui é o que eu quero, daqui eu quero ir para tal. Aí fica mais barato para todo mundo. Fica. Porque aí você vai cobrar um valor mais acessível, o cara vai pagar um valor mais acessível, ele foi no limite que ele tem que ir, porque o negócio vai ficar melhor para todo mundo. Porque mesmo que você chegue no cara, escreva do zero, o negócio é do cara. A expertise é do cara, a ideia é do cara, você não conhece o negócio do cara. É isso aí. E aí, quando você chega aquilo ali, você fala, cara, é o seguinte, o que você tem? Dá isso aqui, tal. Aí tu insere, fica muito mais fácil para todo mundo, acelera e vai ficar muito top. Sim. No próprio BPO-AI... Você quer ver? Se você chega aqui, é aí que eu tô te falando. Eu fiz essa parada assim. Tem uma parada que eu fiz para testar. Eu peguei o programa que eu tenho aqui, que eu mando para as operadoras, e pedi para o Cloud, na época eu até assinei uma maior para isso, para ele vasculhar e ver como é que funciona. Aí ele foi lá, vasculhou, viu como é que funciona. Mas foi quase dias, teoricamente, para fazer coisas simples. Quando eu peguei e desenhei, eu falei assim, cara, eu quero que isso aqui fique desse jeito, fique daquele jeito. Eu desenhei o processo antes e falei, eu quero que tenha um módulo desse, módulo daquele. Eu perguntei, cara, eu quero fazer esse sistema aqui. O que você sugere? Ele, faz isso, coloca, papapá. Cara, ele fez 10 páginas ali de cópia do sistema, teoricamente, cópia não, assim, de escrever. Uhum. Porque primeiro eu pedi para ele escrever o sistema como ia funcionar. Por quê? Porque eu tive uma ideia e pedi para ele escrever para depois, teoricamente, ele fazer. Então, assim, a probabilidade de tu fazer uma coisa muito mais segura é muito maior. É processo. E aí você vai esbarrar mais para frente em outras questões que é contexto. Em algum momento, o teu contexto vai estar muito grande. E o Cláudio, ele vai começar, ou Cláudio, quem for, a IA, ela vai começar a perder contexto. Né? E aí você começa ela ficar burra. Porque você, lá no começo, você deu a regra A, agora ela não sabe mais o que é a regra A, porque ela já perdeu aquele contexto. O contexto já está gigante. E aí você tem técnicas para resolver esses problemas. Acho que o meu amigo falou que você fala para sempre voltar ao contexto original. Ou você faz um handoff, gera um documento de tudo que foi feito, com as regras, PPP, aí você começa uma nova conversa e aproveita aquele documento para ela não esquecer aquelas regras que são importantes. Então, tudo isso são as técnicas que você precisa usar realmente para fazer. Que aí, se você se meter a fogueteira, já era. Aí, o que você fez lá no começo, ela vai destruir tudo, porque aqui dela já não lembra mais. Aí vira um caos completo. Um caos completo. Aí esse é o problema, que a galera não Vibe Code, assim, o cara vai fazer 2, 3 painéis, faça com Vibe Code. Não precisa você, vou contratar um cara de TI. Não, faz com Vibe Code. Tem os dados? Tem. Show. Não, quero fazer um processinho interno aqui que vai... Por exemplo, se eu quiser pegar meu controle financeiro de gestão, de contratos e tal, aí teoricamente o Vibe Code funciona. Fazer o meu onboard, startar, se o cara mandar e-mail para a equipe, é isso que eu quero fazer internamente. Funciona, isso aí funciona, você pode fazer para o Vibe Code. Agora eu vou pegar isso e vou expandir para os outros clientes. Aí calma aí. Aí vamos lá. Banco de dados, como é que vai ser o acesso, aí você já entra numa outra seara. Internamente, é válido. Ou, mesma coisa, por exemplo, você tem o BPO-AI lá, você está usando o BPO-AI, mas eu quero gerar os meus relatórios. Vibe Code, usa o MCP do BPO-AI, pega os dados lá e faz do jeito que você quiser. Nenhum problema com isso. É bom que faça, que aí você vai ter autonomia, você sabe o que você quer. Pode ser que isso te leve a contratar alguém de TI, porque você fala, beleza, agora eu sei exatamente o que eu quero. E aí o cara técnico vai lá e faz o que ele tem que fazer. Aí show de bola. Aí funciona bem. Aí você conecta todas as áreas que precisam conectar. É isso aí. Entendeu? Isso aí. Então, assim, cara, assim,
eu queria só para a gente ir para a reta final, né? A gente falar sobre duas situações aqui. A gente está perto da reforma tributária, né? E a gente vai começar a intensificar os conteúdos agora e tal, porque é um momento de decisão, de planejamento. A gente fez o trabalho até lá com a Devex, que eu estou fazendo com seu irmão, de redução de carga tributária e tudo. Então, a gente tem esse viés de economizar. E a reforma tributária não é só tributária, ela também é uma organização financeira. Com certeza. É até muito mais, porque agora você vai ter que gerir contrato, o valor que o cara te cobra, margem, crédito de imposto. E é muito... E a minha ideia inicial, com toda a minha experiência, é realmente fazer com que os clientes entendam a necessidade de ter um controle financeiro, ter uma gestão financeira melhor dentro do dia a dia dele, né? Então, quando a gente chega no cliente, eu não chego e falo assim, você tem que fazer dessa maneira, né? Eu chego e falo assim, cara, você me fala como é que é o seu processo, eu tento me adaptar e sugiro melhoras para ele, entendeu? E aí, essa questão dos sistemas e tudo, né, de conexão de sistema, é uma coisa que vai ser muito importante para, teoricamente, estar no dia a dia ali e colocar. Sim. Porque ele vai ter que usar, a gente vai ter que começar a usar dados para a tomada de decisão. Com certeza. E hoje o empresário não tem um básico, não tem nem o dado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Isso foi o que o BPO veio para trazer. Cara, eu vou facilitar o máximo para ter pelo menos o dado. Dali para frente a gente resolve. Mas cara, se eu não tiver nem o dado, como é que... Não tem o que fazer. Muitas vezes assim, ele não sabe nem quanto emitiu de nota no mês. Só sabe quando vem o imposto lá, pô, emitir isso tudo, não emitir. Exato. O controle. Então, assim, passa desse básico. E aí, por isso que eu acho que essa conexão da reforma com o sistema, eu acho que é algo que é muito... muito rico fazer isso, né? E como eu te falei, o OMIE, eu acho que ele é um bom sistema. Sim. Para tudo que você precisa fazer. Mas ele é um pouco caro, né? A gente é até parceiro do OMIE aqui, a gente até indica. E essa parte de dashboards e tal, então você também conectou. Sim. Se o cara quiser usar, teoricamente, lá o dele, você conectou, buscar essas informações. Sim. Lá, né? Todo dia à noite ele roda, ele não é exatamente tempo real, né? Todo dia à noite ele puxa o D-1 para você ter o ele puxa o quê? O fluxo de caixa, né? Ele puxa entrada e saída, o fluxo de caixa, as categorias, né? As contas ali que você já criou o nome, elas também vêm pra gente, então já vem tudo junto. E ela vai puxar os últimos 12 meses. Então, no momento que tu conectar, se for um cliente mais antigo, tu já consegue ter a visão dos últimos 12 meses daquele cara. E aí é o que você falou, precisa estar certo lá também, né? Precisa estar certo lá também. Mas se não tiver, o cara vai usando o BPO aqui, vai subindo as coisas, vai deixando correto com uma facilidade, né? Pelo menos isso. Também é uma opção. Eu queria que você falasse agora, aproveitando da ideia que a gente teve, está até pronta a questão da minissérie, que eu justamente queria mostrar essas funcionalidades que a IA tem. Você pensa que, cara, tem muita gente que não sabe nem a metade do que funciona as coisas básicas. Sim. Né? Nem de escrever e-mail sabe que pode ajudar ali de ter. Verdade. E sempre olha IA como um custo, né? E o que não é verdade, porque assim, hoje em dia eu mudei para o Google e hoje eu pago R$80 de licença por funcionário. Antigamente eu pagava 30 no Microsoft. Só que, cara, ele notifica aqui o e-mail, porque é como se fosse o Copilot, né? Assim, porque eu pego lá integrado. O Gemini, então tem o notebook LM, tem os agentes lá para o cliente, cara. A transcrição de reunião, que é a própria do Meet, que é muito boa, inclusive. Do Meet é muito boa. E a do Teams é péssima. Então assim, aí se eu pagasse um sistema de tradução, caraca, conectar... Ia sair mais caro. Então ia ser mais caro. Então assim, tem muitas coisas básicas ali que, cara, que funciona, entendeu? Verdade. E barato, né? E aí você corta de outro lugar e você ganha produtividade. Então, acho que a visão muito é produtividade. Sempre. É o quanto você consegue utilizar a IA para você ser mais produtivo no seu dia a dia. É muito simples, Bruno. Tu vai pegar pro o empresário, você vai falar assim, ó... Olha, você quer ver uma coisa no Manos?
Se eu pegar aqui, é porque, cara, eu não parei para fazer essa parada do marketing correto. Aham. Como assim? Por quê? Porque eu acabei fazendo tudo no cloud, a ideia e tal, os agentes de ideia. Só que humanos eu uso teoricamente, só para postar. Mas humanos ele conecta com Regina. Não vi o cloud conectar com Regina. Conecta. É isso, tipo, você pega... Fala pro A empresário ideia, assim, ó, né? Você tem um funcionário que você paga, sei lá, bota aí, 5 mil reais pra esse cara, beleza? O cara fala, beleza. Você pagaria 500 reais a mais pra esse cara, no bolso desse cara, pra esse cara produzir, no mínimo, 2 vezes mais do que ele produz hoje, por 500 reais? Isso. Eu duvido que o empresário fale que não. Duvido. E se ele fala que sim, que é o óbvio, pô, pagaria 500 reais? Pagaria. Então por que esse cara não tá com IA? Tu tá deixando ele usar Mas o aí GPT tu não acha grátis. que ele não tá com a IA porque ele não sabe a ferramenta que ele utiliza? Eu acho que é Não, isso. não, às vezes porque o cara não quer pagar. Eu já Não, vi esse cara. tem meu O cara Kirana fala assim, mesmo. não, mas pô, vou pagar IA, daqui a pouco eu tô pagando 3 mil reais de IA por mês. Não, Mas cara, 3 mil tem. é nada. Não, e me irrita o cara. Tu tá num chat lá, tal, vendo a IA, ele... Isso aí não funciona pago, não, sacanagem. Porra, cara, a pessoa quer a parada e quer de graça. Não tem como. É uma isso. parada assim Aí, que... não, e a troca é justa. O cara vai pegar teus dados inteiros pra treinar o próximo modelo, o cara vai saber tudo de você. Aí no final do dia o cara fala assim, mas o Instagram me conhece, eu não quero dar meus dados pro Instagram, mas o teu funcionário pode dar os dados da tua empresa, porque tu não paga. Qual a lógica? Cara, é tipo assim, eu reclamo aqui do cloud, o chat GPT é muito melhor nisso, mas é 100 reais por mês, amigo. É 100 reais. E pior que ele te dá uns conselhos, às vezes, cara, que às vezes nem de sócio você precisa. Eu criei aqui o agente, o caraca lá, ele fala assim, Bruno, você está trabalhando demais, você tem o seu amigo humano. Você já conversou com ele hoje? Cara, a parada é impressionante, cara. Não, Seu amigo humano. Isso, cara. E ele ser bem conecta a tua direto. conversa. E ele já me fez não vender a minha empresa porque ele me trouxe dados para não colocar, vender parte dela. Uhum. Ele já fez eu analisar estrategicamente muito melhor as coisas que eu tenho que fazer. Ele já me fez, por exemplo, eu ia fazer uma questão interna aqui de terceirização de DP. Ele falou, cara, olha o teu custo. Olha só, você colocou uma métrica de ter tantos % em cima do teu faturamento de custo funcionário. Se você fizer isso, vai ultrapassar. Tá entendendo? Sim. O quanto isso é por 100 reais. Por só 100 reais, né? É. Quanto que tu pagaria Caraca, com um consultor cara. pra te falar isso tudo, com muito mais tempo, porque isso ia levar meses pra ele. Aí ele tem que analisar, por que eu não vendo essa empresa? Mas aí que tá o ponto. Eu tenho que ir lá, colocar as métricas que eu quero. Aí no início do ano eu fiz Isso é muito importante, empresário, você fazer. Você sempre tem que fazer, chegar no final do ano, pro meio do final do ano, eu fiz uma no início, agora uma no final, de as tuas metas de onde você, teoricamente, que é o teu planejamento estratégico. Porque ali, por exemplo, eu foquei em aumentar meu ticket, coloquei limite de custo de folha e coloquei qual grupo de empresa que eu quero atacar melhor esse ano. Linkei isso com a reforma tributária. E, cara, foi justamente o que aconteceu. Porque você direciona o seu foco. Aí você... A IA alimenta aquilo ali, ele vai sempre te alertar, cara, o teu foco é esse, teu foco é esse, teu foco é esse. Porque no dia a dia tu esquece, né? Tem 1000 coisas. Por quê? Mas você alimentou a informação e você teve o negócio lá. E mais do que isso. E não estou nem falando se está certo ou errado. Se eu fosse Isso por aí. outro lado... Porque, por exemplo, eu preferi ter empresas de lucro real e tal, pensando para a reforma tributária. Então, minha estratégia foi em relação a isso. Mas também, se eu quisesse pegar os pequenos, ok. Sim. Os clientes menores. Mas aí você faz uma linha. Claro. E aí, dentro da linha, você faz a estratégia que você quer. É isso aí. Mas, assim, se você não fizer o planejamento estratégico e alimentasse ela desse planejamento estratégico, eu coloquei limite de custo de sistema, coloquei o limite das coisas e tal, separei, enfim. Então, cara, não adianta. Se você não fizer essa vibe assim, de estruturar a tua estratégia... Não adianta. Não tem IA que vire teu jogo. Pô. Não adianta. E tu usa IA para fazer isso. Fiz o plano estratégico. Eu lembro até do... O Lázaro, sabe quem é o Lázaro do Carmo, né? Ele fala, quando eu chegava na empresa de conselheiro e tal, eu imprimi o plano estratégico,
Imprimia o plano tático e botava na mesa do cara que tinha que fazer o tático, impresso. O cara todo dia tinha que olhar para aquilo ali para garantir que estava executando. Como é que a gente faz hoje lá na Devex? Cloud. Todo dia, 9h30 da manhã, o PC já tá ligado, a galera já tá no escritório. O próprio Cloud, por schedule, né, por agenda, automaticamente ele roda, analisa tudo e manda pra gente. Ó, fulano, você tem que fazer isso, isso e isso. A gente não tá na linha tal, ou uma vez por semana, que seja. Mas ele alimenta, ele vê o projeto. Ele vê o projeto. A gente cria o projeto, cria uma agenda pra ele, um schedule lá, e ele fica no automático. Uma vez por semana ele vai lá, atualiza, a gente atualiza no nosso sistema lá, ele fica atualizado, acabou. Não precisa do papel mais, o próprio Cloud lembra. Eu faço para fazer post no LinkedIn, mesma coisa, o Cloud 10 horas da manhã, ó, hoje é dia de engajamento, não é dia de postar nada. Tem que fazer tal coisa, busca esses 3 perfis aqui, faz um comentário pertinente, beleza, tu vai seguindo. E por aí vai. E só R$100 por mês. Ou que seja plano top, tá? Só 500 por mês. Cara, para tu produzir 3, 4, 5 vezes mais, automatizar. Tu vai precisar de quantas pessoas? E sabe o que eu acho diferencial? Você coloca a sua estratégia. Você consegue alcançar mais áreas e colocar a sua estratégia que você quer colocar. Sua cabeça, sua visão. Coisa que você talvez teria que terceirizar para uma terceira pessoa para teoricamente fazer. Então, por exemplo, se você quiser fazer estratégia de LinkedIn, agente e tal, você vai botar lá, você vai botar, eu quero puxar desse cara, eu quero botar nesse assunto, começa, posta, faz o caramba. É a sua linha. Você não está terceirizando para ninguém. Você vai uma vez por semana, atualiza aquilo ali, olha, pá, isso aqui, vamos montar e tal, me coloca o que tem que fazer. Perfeito. E aí você vai alimentando. Perfeito. Bom, cara, eu queria que você falasse um pouquinho, então, da SBF, né, que é um pouquinho do nosso trabalho, da nossa parceria que a gente tem, o que a gente tem diferencial. E depois eu queria que você falasse um pouquinho de cada IA. Eu nem tipo falei isso, mas o que você acha? Vamos lá, vamos fazer aqui então, antes do negócio da SBF. Bora. Qual a melhor escrita? Gemini, Cloud, escrita prática. Cara, eu gosto do Gemini pra isso, eu gosto do Gemini. De escrever e-mail, daquelas coisas do dia a dia. Ele é muito bom. Escrita profunda, acho que é o Cloud, né? Eu já preferiria o Cloud. Por exemplo, um livro, alguma coisa nesse sentido, eu usaria o Cloud. De você dar mais aquela profundidade. Isso. De vídeo. De vídeo acho que só tem um Gemini, né? Hoje o Gemini é o melhor, Por causa do VEL 3 ali, que é novo, que é muito bom. A OpenAI tem o Sora, mas assim, ele é muito caro. Mas ele não é conectado. A gente está falando esse plano de R$100 ali. Talvez o Gemini. Gemini. Para vídeo, eu acho de Avatar, o Regin, tem o Regin, qual que tem? Cara, o Regin faz... O ChatGPT também faz um bom trabalho, né? Teve uma trend aí que a galera usou bastante ChatGPT para fazer o avatarzinho com as coisas que gosta e tal, baseado na conversa. E o Gemini já não é bom nisso, não. Já é péssimo, já é bem ruim. Eu fiz o meu no Gemini, é muito ruim. Eu acho que a imagem do ChatGPT eu gosto. Eu gosto de ChatGPT. E eu tô fazendo agente no ChatGPT, eu tô gostando do agente do ChatGPT. Para esse tipo de criação faz sentido. Eu acho ainda um pouco limitado. Eu ainda usaria o Cloud para isso. De agente? No Cowork. No Cloud Cowork, num projeto novo. E qual a diferença do Cowork? Cara, o Cowork, tu conecta ali uma pasta, tu bota ele para executar dentro de uma pasta, né? E ele vai ter uma especificidade de acesso no teu computador, restringida, né? Óbvio, aquela pasta. Que para projeto, brainstorming, coisas de longo prazo faz muito sentido. Porque você não depende da memória do agente, como é no ChatGPT. O teu agente depende de contexto e memória. Em algum momento ela vai explodir. Quando tu tá no cloud, por exemplo, Coworking, não. Tudo tu escreve em documento. E aí tu pega um Obsidian, por exemplo, que é uma ideia de cérebro, né? Você pega o Obsidian e conecta na mesma pasta do cloud. Agora tu tem o cloud com uma memória muito bem estruturada, que é o Obsidian, com acesso à pasta. Então você nunca depende de contexto. E aí ele vai... Mas o Cowork é para fazer rotina. Também. Além disso, você pode fazer rotina. Você pode criar essa base de documento e usar as rotinas. Para todo dia rodar, uma vez por semana, do jeito que você quiser. Mas tu pode usar o chat no Cloud Cowork? Ele tem um chat. Quando você entra no Cowork lá, ele também funciona como um chatzinho. Até hoje eu não sei por que usar o chat do Cloud. Eu uso para coisas que são, tipo, não tá nada conectado com nada, eu só quero fazer uma pergunta, eu vou pro chat. Fora isso, é Cowork ou Code. Sempre. Sempre. Aí tu já vai no... Porque ali... porque assim, por exemplo, o chat GPT, ele não tem, teoricamente... Se você comparar, o chat dele já é o Cowork, porque ele já faz os acessos
direto de automação. Exato. O chat do Cloud não, você tem que ir no Cowork para ele fazer qualquer coisa autônomo. Então, mas aí eu vou te dar um exemplo. Vou trazer um exemplo bem prático, tá? Tu montou um agente lá no teu chat GPT. Uhum. Aí tu pegou e criou, por exemplo, relatórios, enfim, da Devex. Aí imagina que agora chegou um cliente B e você usou aquele mesmo agente para criar coisas do agente B. Só que você melhorou as coisas do agente B, certo? Você não consegue pegar isso e aplicar na Devex. Porque aqui a memória é diferente daqui. Então você vai ter que pegar, entender tudo que foi feito aqui, entrar nesse chat aqui desse agente, que, apesar do agente ser o mesmo, né, a memória é diferente, e explicar o que tu fez aqui para ele fazer aqui. Você não tem uma base única. No Cowork, você pode ter, por exemplo, uma pasta que seria, sei lá, clientes. Aí dentro você vai ter a pasta Devex, que tem as coisas da Devex, e cliente B, que tem as coisas do cliente B. Fora dessa pasta, você tem qual é o modus operandi do Cloud, o que ele tem que analisar, como é que ele funciona, o que ele precisa analisar de cada cliente. Você pode montar rotinas para atualizar essas pastas no automático. Então tu começa, e assim, mas e o contexto? Não importa. Porque como ele funciona, está num arquivo que está fora, que é padrão. Qualquer pasta que eu entrar ali dentro vai funcionar baseado naquele cara inicial. Aí tu cria uma skill, tu conecta um OMIE, tu conecta um ClickUp, tu conecta qualquer coisa, um Monday, e, cara, tá tudo integrado, organizado em pasta. Por isso eu prefiro Cowork. Entendi. Porque é muito top para isso. Muito. A gente faz código e no código tem uma pasta de documentação. Essa pasta de documentação está no Cowork. Aí eu uso negócio no Cowork, não esquecendo o meu código. Então o agente, quando ele vai escrever negócio, ele também consegue olhar para o código e entender o que acontece. E vice-versa. Quando eu vou fazer o código, tudo que eu defini de negócio está aqui. Então eu fico com as duas bases super conectadas, entendeu? E ele conecta um com o outro. Conectam com o outro. Então nunca está desvinculado negócio e código, está sempre junto. Um atualiza o outro. Caraca, maneiro. Então, eu tô querendo focar num só, né? Aí, assim... Vai pro Cloud. Anthropic, patrocina, hein? Patrocina. Não, então, o Cloud, assim, eu acho que funciona bem no que é mais caro. Porque o mais barato rápido, dele, né? O mais barato dele não dá mais. Dica. Faz o corte aí depois, ó. Dica. Quero usar o Cloud, estou no Free, acaba muito rápido. Você vai procurar uma skill chamada Não tô usando o Free, não. Não, Free não, desculpa, o de R$100. O de R$100. Que acaba muito rápido. Você vai buscar uma skill chamada Caveman, Homem das Cavernas. Cara, ele vai reduzir uns 60%. Mas como? Por que ele faz? Quando ele, em vez de ele ficar pensando muito, fazendo muita coisa, ele vai reduzir o máximo possível palavra. Então ele não vai escrever você, ele vai escrever VC. Aí se tu gastava 3 tokens, agora tu gasta 1. Aí ele começa a cortar, comer a palavra, ele não perde produtividade, ele não perde inteligência. Só que ele gasta muito menos. Muito menos. Aí tu já começa a dar uma sobrevida. E como é que você, já que você usa o Cloud, né? Como é que você... É porque assim, você não usa muita imagem, né? Pouco, né? Bem pouco. Porque o cara que usa muita imagem, o Cloud é bem prejudicado nisso, né? Realmente é. É bem prejudicado. Mas tem como você colocar o conteúdo da internet, colocar lá e gerar com outro conectado? Tu pode pegar um Regen da vida. Ele conecta o Cloud no GPT, não conecta? Conecta também, dá para conectar. Se eu não me engano, deve ter um MCP lá que tu consegue conectar. Até algum gerador de imagem de mercado. Sabe como que eu testei que eu gostei, cara? Pensa aí. Que tu usou, eu já testei quase todos. Perplex. O Perplex ele é bem falado. Cara, eu nunca usei. Eu não sou muito chegado, não. Cara, eu peguei a mesma coisa. Joguei no Cloud. Ele fez. Foi um simulador, foi um artefato, foi alguma coisa disso. Eu peguei uma planilha. Foi isso. Eu peguei uma planilha e quis fazer meu planejamento estratégico. Só que eu tava com preguiça de acertar a planilha, de CNPJ de um lado e do outro. Falei, eu vou testar esses 3 safados aí. Aí eu testei o Cláudio. O Cláudio foi aquele padrão ali, ele ajudou, mas o Cláudio ele erra muito algumas coisas, aí tu tem que treinar ele muito, beleza. Mas como eu já uso o Cláudio há mais tempo, ele fez melhor. O ChatGPT errou muito. Erra muito. Ele errou muito. E botou num... Aí depois falei, bom, mas aí eu fui melhorando o Cláudio, eu fui melhorando o ChatGPT, colocando no meu jeito também, muito melhor. Sim. O que mais foi assim, cara, chulo, tu jogou lá e o que melhor entregou, leu a planilha, foi o Perplex, dos 3. Mas tu tem o Cloud rodando dentro do Excel? Tem.
É, que esse aí, quando tu bota... Ele faz o dashboard e tal. Ele gera tudo bonitinho. Ele gera tudo. Mas o que foi muito, assim, mano, bizarro de profundo ali nas coisas de análise, de uma parada fraca ali, de prompt, foi o Perplex. E o Perplex pra pesquisa, irmão. Não, pra pesquisa ele é top. O foco dele é pesquisa, né? Pô, o Cláudio quase fez eu errar numa parada, assim, é porque eu tenho 2, 3 EA, por isso que eu falo, as pessoas também, eu fui fazer um trabalho de consultoria e aí eu fiz tudo no Cloud e no final eu pedi pro meu menino que trabalha comigo, cara, vai ali dali e tal. E o Cloud, ele direcionou para uma situação que estava errado. E aí eu falei assim, não, deixa eu pegar aqui outro. Aí eu joguei na época no Grog, no Grog. No Grog eu também não achei ruim, não, só achei caro. Yeah. Aí eu peguei lá, mano, ele foi lá na internet, buscou um negócio na STJ de perguntas e respostas da Receita Federal que o outro não tinha feito. O Perplex ele é aí eu fui lá, ajeitei. Perplex e o Grog também, para pesquisa profunda na internet. É bom, né? O Gemini também é bom nisso. Para pesquisa assim, o Gemini também é muito bom. Eu gosto do Gemini para isso. Tu bota um Deep Research lá, bicho, ele roda 200 sites numa loucura bizarra, te dá um dossiê gigante. É diferente do Cloud, ele não vai te dar uma superficial, ele vai te dar um dossiê, irmão. É tipo 20 páginas de análise de tudo que ele fez. Ele valida a fonte, o cara. Tudo. Ele lê de cada site, aí vale a pena. Para esse tipo de pesquisa assim, jurídica e tal, o Gemini provavelmente vai ser muito bom. Ou o Perplexity, que o foco dele é a pesquisa, né? Mas o que mais falam, se você fizer um comparativo na própria, o que mais chega perto mesmo é o Gemini. É do Google, né? A do Gemini é o que mais chega. Tudo tá no Google. Se tu não for usar IA, tu vai buscar onde? No Google. Então, por isso o Gemini é muito forte. Né? E nessa parada é muito forte, de ecossistema, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte. E o Gemini, e o Google, né? E o Gemini, ele te dá cara, a melhor IA de todas, é o Notebook LM. Eu já não uso tanto o Notebook LM. Cara, o Notebook é muito bom pra galera pesquisadora, faz tudo, ele é muito bom. Assim, tô falando, tem o de automação, que é o Cloud, mas o Notebook LM é brincadeira. Que o Notebook LM ele é bom para conversar com documentos, né? O cara que pesquisa, de organizar, de colocar lá, de você pesquisar a fonte, organizar a tua fonte. Ele é bom pra Tu faz podcast do áudio, você faz relatório. Mano, sumário, infográfico é top das galáxias. Você faz keys. Tá? Você faz keys. Faz. O Cloud ele consegue. Você consegue conectar o Cloud. É porque o Cloud ele tem agora o módulo que ele usa o teu navegador. Sim. Então, por exemplo, tu pode botar ele para acessar, o Manus também. Tu bota ele para acessar o Notebook LM, aí o Gustavo, por exemplo, usa bastante para fazer apresentação. E eu prefiro usar o Cloud no PowerPoint, que eu acho que ele faz um bom trabalho, eu prefiro. Ou no Canva, porque também dá para conectar. Mas o Gustavo gosta do notebook. O Gemini usa o Canva. Também usa também. Gemini tu tem o Gemini e tu tem o... Eu tenho o Gemini e o Cloud. O Gemini eu uso para coisas... O chat GPT tu não... Não, chat GPT não sou... Agora, por exemplo, o BPO AI, todos os sistemas que eu uso IA, que eu crio a IA, eu uso GPT. Por quê? Preço. Ele é muito mais barato. Ele é de todo. Entre aspas. Se você for usar modelos pequenos, que a gente chama de modelos menores e tal, o GPT é mais barato. E ele entrega um intermediário bom, né? O chat GPT. Ele entrega um bom intermediário. É por isso que eu prefiro ele. Ele é aquele cara que vai chegar, tipo assim, tu tem três profissionais. Tem o especialista e tem o cara que vai híbrido ali. Que chegou ontem, que não conhece nada ainda da vida. Não, mas assim, eu acho que o GPT, eu acho assim, tipo, o Gemini é um pleno, porque o Gemini, assim, tem algumas limitações agênticas ali. Que ele não tem, automatização e tal. Não é muito bom, não. Então ele vai até um certo nível. E o GPT é aquele cara que vai sentar contigo e vai falar de qualquer assunto. O GPT, por isso eu prefiro normalmente usar o GPT. Entendeu? E preço. Quando você vai usar para criar IA fora do ecossistema de usar um Cloud, usar um ChatGPT... Então ele tem um bom custo-benefício. Eu estou testando aqui, me surpreendeu. Agora, se você falar assim, não, vou criar, por exemplo, vou botar no BPO AI, a melhor IA do mercado para responder o cliente. O Cloud é mais barato.
O ChatGPT é absurdo de caro. Absurdo. Como assim, para responder de... Porque assim, ó, quando você tem quando você entra lá no ChatGPT, você não sabe qual é o modelo que está te respondendo. Deixa o Perplexo, cara. Eu vou testar o Perplexo. Teste o Perplexo. O Perplexo é surpreendente. Eu acho que ele usa o OpenAI por trás. Não, ele usa todos. Ele deve ter a gama ali. Ele usa todos. Ele coloca de novo. Mas ele tem o Comex também, que é o tipo um navegador que você conecta já é ali. Integrado, né? Já é integrado. Também é uma boa opção. É uma boa opção. Mas é isso, assim, é o modelo. O modelo define se a IA é mais esperta ou menos esperta. E os modelos mais baratos estão na OpenAI, mas os mais caros também estão na OpenAI. O Cloud ele fica meio no meio termo ali. Se você pegar o Opus 4.8, que é o top hoje, quer dizer, tirando o... E fala aí então, pra gente ir finalizando, fala aí o que aconteceu com esse Cloud, que esse negócio da Cloud aí que... O Fable 5? Do Fable. Então, exatamente isso. O Fable chegou a 5, testar? Cheguei, usei uma semana e ele é muito bom. Mas ele o quê? Tava como... Na verdade, o que acontece? Isso aí vem das IA generativas, né, que eu comentei. Mas era outro login? Era a mesma coisa. É porque o que acontece? Você tem imagina um carro. Você tem o carro e você tem o motor. LLM, quando a gente fala LLM, é só o motor. É um pedacinho desse tamanho. Todo o resto, que a gente chama de harness, né, é o restante. Tu baixou o cloud, tu baixou o carro. Mas quem está te respondendo é o motor. Aí na resposta, no cloud você tem lá o Haiku, o Sonnet, o Opus. Você já trocou isso? Isso é o modelo. O Haiku é o mais barato. O 7 nem aparece mais, né? Não, agora já está no... O Opus já é o 4.8. O Sonnet, eu não lembro se já está no 4.7 lá. Acho que é o 4.7, se eu não me engano. O Haiku também acho que é o 4.7. Não lembro exatamente. Porque eu só uso o Opus. O chat é 5.0. O GPT, ele está no... Acho que é 5.5 hoje do chat GPT, o mais top. $180. Tem o 4.7, tem aqui o 4.7. Então esses são os modelos. Cada treinamento novo ou arquitetura nova é um modelo novo que é gerado. Mas falam muito bem do 4.6, né? Bom, do e ele é barato. Do Cloud. Então, ele não é tão barato, não. Se você for botar num produto, que você vai vender um produto de IA, não sai tão barato, não. Porque você paga por token. Então, a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa. Mas enfim, né? E é uma conta infinita, né? Não tem teto, irmão. Não tem teto. Tu vai chegar no final do mês, tu vai se surpreender. Aí começa a valer a pena tu comprar um servidorzinho menor, com a AMD lá que consegue processar, roda um modelo local, enfim. E quando é melhor instalar tudo no hosting? Porque o meu computador tá lento pra caramba aqui, cara. Cara, não vale a pena. Só vale a pena se você é uma empresa que está vendendo serviço de IA e você não quer pagar por token. Aí vale a pena. Tirando isso, provavelmente não vai valer a pena. Não, hosting, mas, por exemplo, eu posso pegar um servidor na nuvem e colocar e conectar meu GPT lá, eu posso, né? Pode. Mas vai pagar mais caro, muito provavelmente. Não, mas eu não queria botar por código. Eu queria entrar lá no Windows. Aí não tem Windows, né, no servidor, não. A maioria não vai usar no Windows. Entendi. Tá, até porque o Windows tem... Porque trava muito o computador, cara. Trava. O meu até que responde bem, que eu só uso Cloud também, né? Então, o nosso é um pouco diferente. Eu só uso Cloud. Mas eu uso 5 Cloud ao mesmo tempo, de boa. Mas você deixou um computador dedicado, não? Não precisa não. Se você fosse rodar um modelo na tua máquina, precisaria, que é quando sai mais barato. Uhum. Né? Mas aí, assim, a treta do Fable é essa, que ele é um modelo muito inteligente. Você tem o Haiku, você tem o Sonnet, você tem o Opus e você tem o Fable, que é muito melhor. E aí? E realmente ele é muito melhor. Só que os Estados Unidos eles colocaram uma restrição, né, dizendo que como o modelo é muito inteligente, ele pode, enfim, ajudar a desenvolver arma nuclear e pode interferir na segurança nacional, e só os americanos podem usar agora. E isso, inclusive, é um alerta, tá? Porque assim, até que ponto a gente vai poder usar IA? Aparentemente, até o ponto que os Estados Unidos quiser. Aí vem, por exemplo, a China com o DeepSeek falando, então beleza, então eu vou lançar um modelo mais top e vou deixar aberto. Aí os Estados Unidos inevitavelmente vai ter que... Não, peraí. Então libera o Fable. Então isso ainda é uma discussão que agora levantou por causa do problema mesmo, da eles têm gerência de... Não faz sentido o Estado... É basicamente o Estado brasileiro falar, Bruno, você não pode ser contador dessa empresa aqui porque eu não quero. Mas sim, mas... Aí, daqui a pouco não tem empresa mais, porque o Estado faz o que quer. Não existe isso, pô. E foi isso que o Estado fez. Então, a Anthropic não pode usar o Fable, o Mythos, que provavelmente vai lançar depois, fora dos Estados Unidos. Que
que loucura. E não faz sentido, né? Assim, levantou bastante discussão. Não faz sentido por um lado, né? Mas por outro, assim, cara, pô, vamos a gente fazer o que é melhor pra gente e dane-se Não o é. mundo. É isso. Só que, pô, é uma empresa privada, né? Não uma ONG. Mas o cara não Porra. fez só pra atingir lá, né? Isso que é o problema. Não, mas aí acaba atingindo, porque, porra, todo mundo tava querendo usar. Não, é o que eu tô falando assim, a Antópolis não lançou, gastou dinheiro pra lançar só nos Estados Unidos, ela lançou pra lançar no mundo inteiro. Claro. Tanto que ela tinha limite, era, se eu não me engano, até o dia 2 do mês que vem. Depois ele ia ficar suspenso e aí teria que ser uma assinatura à parte, ou eles iam cobrar por uso. Não ia ficar, pelo menos a princípio, né? Não ia ficar dentro desse valor. Provavelmente voltaria pra dentro do valor, futuramente. Tá falando que tá de $10 mil, né? Oi? Não, então $20 mil, alguma coisa assim, acho que deu 20. Acho que é $5 mil a assinatura daquele top. Pô, não, mas aí, aí já tá passando o limite já. Foi Usa o o que eu óculos, vi. velho. Vai resolver todos os teus problemas com muita tranquilidade, irmão. Muita tranquilidade. Então vamos lá, vamos pro final, porque esse papo a gente vai rodar muito ali. amanhã. Tá gostando, Farof? Bom, beleza, cara. Eu queria que você falasse então um pouco aí da SBF, do trabalho que a gente está desenvolvendo lá. O que você entende aí pra gente avançar ali pro final? Perfeito. Cara, mesma coisa que eu falei no outro podcast, né? A gente não é só relação cliente-fornecedor, né? É parceiro já de muito tempo. O Bruno traz demanda dele, a gente leva demanda nossa. O próprio BPO AI a gente trouxe para ele, pô, ele já tá usando lá com a gente. A gente tá usando internamente também para poder facilitar Gostei o trabalho mesmo, dele. cara, não é porque tu é meu cliente maneiro, não, né? mas eu achei maneiro mesmo. A ideia era essa mesmo. E por isso a gente trouxe para tu. A gente fez entrevista antes de lançar o produto, chamamos o Bruno para entrevista. A única coisa que eu não tinha gostado foi a tela preta, que eu não, mas não é porque o sistema é feio. É só trocar lá. Cara. Tem lá o botãozinho, trocar preta. tema. Tu clicou, ele vai ficar branco. E é um vibe do caramba, tela preta, cara, que eu não tiro, tá maluco. Eu não gosto de tela preta, não. O Marcelo é igual, o Marcelo não gosta de tela preta, não. Eu sou de tela preta. Maluco, eu odeio cara. tela branca, eu tô fora. Dá dor de cabeça o dia inteiro olhando pra aquilo, eu fico doido. Eu não gosto de escuro. Tá maluco, cara. Não é que eu não gosto de escuro, mas, mano, a vida já é tão difícil. Tu vai ficar no escuro, pô. Já basta. Não, eu prefiro. Já basta. Os outros querendo te levar pro escuro, pro inferno, e tu vai, tu não dá, mano. Então... Não, mas aí, inclusive, aí, ó, rapaziada, ó, pega aqui, ó. Você empresário, assistiu o podcast de hoje, entendeu como é que funciona? O que a gente vai fazer, Bruno, no Instagram agora? Minissérie? Eu já tinha feito uma minissérie. Isso é parceria Devex e SBF. Isso. Se fosse exclusivo. Se fosse só cliente fornecedor, não tinha metade disso aqui. Segunda vez que eu venho, vamos fazer parceria. Trazer Participou do Conecta SBF. Participei do Conecta SBF. Que eu quero fazer esse ano pra gente falar de IA também, que é uma coisa que é um braço. Vamos fazer. E aí o que acontece? Eu criei aqui, mas cheio de coisa pra fazer, acabei que eu não lancei. Mas eu queria fazer uma minissérie justamente do que a gente falou aqui. O que usar, qual o melhor. Aí a gente fazer na prática mesmo. Tu pegar aqui, criar um artefato, utilizar, fazer uma parada do dia a dia mesmo. Como escrever e-mail, como colocar, falando talvez uma de cada ali do notebook LM. Era isso que eu queria que a gente... Eu vou montar um formuláriozinho, vou te mandar. Tu manda para teus clientes. De dores, assim, que o cara tem de IA, o que o cara não entende, qual a dificuldade dele aplicar no negócio. Aí tu já avisa essa galera que a gente vai fazer a live e trazer alguns pontos ali pra galera participar. Da própria dor deles, entendeu? Então tá comprometido. Tá feito. Tamo junto. Vamos entrar nessa vibe de aumentar a produtividade. Cara. Porque assim, pouca gente fala para empresário. Sim. Né? Sim. O que é a dor do empresário, e aí é onde eu posso ajudar, que eu entendo ali da dor dele, é onde você pode ajudar. E é uma coisa que eu estou estudando aqui. Não sou especialista, mas também não sou básico, então a gente consegue tentar otimizar e trazer esse ganho com outro. A gente já tinha falado isso no outro podcast, que a gente ia pensar em trazer uma parada dessa, trazer a galera online, ver o que a gente vamos fazer agora. Tá melhor, dá pra fazer. Agora a gente vai fazer online mesmo, vamos pra cima e é isso. Guilherme, muito obrigado aí. De novo, foi fantástico aí. É um tema que eu gosto muito, é um tema que eu acho que é a vibe que vai acontecer daqui a uns anos. Eu acho que a gente vai entrar num cenário de produtividade, de o empresário montar o seu próprio sistema, montar o seu próprio, metodologia, acho que vai acelerar muitas coisas. E a gente está entrando na questão da reforma, aumento de custo
tributário, então onde o cara vai precisar realmente olhar um pouco os custos. E a gente tem 43 anos. Você também deve estar por aí. Que isso, tô no 30, 29 ainda, faço 30. Então, beleza. Acabadaça, né? Então, mas eu acho que vai ter uma transição de gente daqui a uns 10 anos, assim. Provável. E eu acho que a IA daqui a 10 anos vai ser o seu dia a dia mesmo. Menos de 10 anos. E eu não acredito que a IA vai substituir gente. Em alguns trabalhos sim, mas da tem outros forma, vindo. mas tudo se adapta. Tudo se adapta. Vai vir outros trabalhos Vai necessários. vir outros Normal. trabalhos, porque você precisa de gente para Exatamente. colocar. Eu acho que as pessoas vão começar a ser mais estratégicas, vão começar a Isso pensar aí. melhor, Isso aí. estruturar as coisas melhor. Antigamente você tinha o cocheiro, agora você tem o mecânico. E eu acho que o trabalho operacional realmente vai. Quando essa geração aí da minha avó, da minha mãe, do meu pai for embora, né? Que aí a gente vai estar com 60, 70 anos. Vai estar renovando aí o povo. Eu já acho bem que engajado. eu acho que a galera já vai se automatizar em algumas coisas Provável. e o trabalho operacionalzão vai colocar. Mas também, né, as pessoas têm menos filhos, então acho que a oportunidade ela vai ter, porque também essa visão de que o mundo vai morrer de fome, não vai. O mundo se adapta e as pessoas também estão tendo menos filhos, né? Então a produtividade de pessoas trabalhando também vai ser menor e também vai ser mais automatizado e tecnológico, né? Sim. E a oportunidade de entrada, de a pessoa criar o seu próprio sistema do seu jeito, é algo que a gente nunca viu na história de uma questão acessível. Exato. E eu não acho que o empresário, e aí é um ponto que eu acho, eu tenho meu negócio, eu tenho que captar meu cliente, eu tenho que conversar, a minha especialidade sei lá, tributário, contabilidade, isso tudo. Se eu também perder muito tempo querendo programar para economizar um programador, cara, é burrice. Porque vai ser muito mais acessível no mercado. Então, para mim é o seguinte, eu pagar 10 mil reais para ter um resultado, por exemplo, em 2, 3 meses, de onde eu tivesse que aprender, pagar curso, não ficar legal, para no final ter que pagar alguém. Você gastar 10 mil da tua hora. Pô, Mais até muito maior. Muito mais. Entendeu? O cara tem que. É óbvio que no dia a dia você colocar, você tem que perder o tempo de você estruturar as coisas. De não, eu quero desse jeito, eu quero colocar e tal. É isso. Mas. Tua hora também é dinheiro, pô. A galera esquece disso. Não é. Dinheiro não é só bolso, não é só cash. Tua hora também é dinheiro. Se tu perdeu 3 meses tendo que fazer um sistema que tu não vai vender, tu jogou hora fora, irmão. Era melhor tu contratar alguém que fizesse ali, que vai resolver melhor teu problema mais rápido. Tu perde, sei lá, um mês para poder escrever o que você quer, a tua ideia, organizar. Exato. E dá pro cara, o cara faz ali, vai ser tudo mais certo e no final. E é a mentalidade que o empresário tem que ter. O quanto ele está perdendo por deixar. Quer ver uma palestra que o cara falou? André, que é o cara aí que aumentou. Eu nunca tinha parado para pensar, não, mas ele falou assim, cara, você já viu o cara que é rico, tem dinheiro, ele perder tempo para fazer as coisas operacionais? Não. Operacional não, as coisas do dia a dia, de ir na padaria, de consertar o carro. Por quê? Porque a hora dele de mentoria é R$1.000 a hora. Você está entendendo? Então, É isso. mas eu sou empresário, eu ganho pouco. Beleza, irmão, mas o pouco que você ganha é o que você se sustenta. Se você não se sustentar com aquele pouco, é a mesma mentalidade. Claro. Agora, você está sobrando tempo? Vai lá. Aí vai. É isso. É isso. O problema é o trabalhista. Eu tô desempregado. Eu quero montar um negócio. Tô com o meu negócio pequeno. Aí, irmão, mete cara, aprende o cara. Mas, mano, não deixa de focar no seu negócio para, teoricamente... Coloca teu esforço pro teu negócio prosperar e funcionar. E o resto terceiriza. Irmão. Bom, galera, esse foi o podcast que a gente fez com o Guilherme sobre IA focada pro negócio. Aqui já tá lá o Instagram do Guilherme. E do BPO AI. Então, fala aí. @GHenriqueOB é o meu. GHenriqueOB e @BPO AI. Dá uma olhada lá, já tem um vídeo de apresentação do sistema? Já tá, a gente está começando a subir as coisas lá, a gente vai usar também a nossa entrevista aqui, mas já tem página de documentação, já tem a página explicando o produto, tudo tá lá, é só chamar a gente direto.
Bom, Faz diferente, procura a SBF, pô. A SBF é a nossa parceira. Tá tranquilo, isso tá daí. em casa. A gente... se quiser entrar em contato comigo, entra que eu passo o contato do Guilherme, vamos para cima. E a gente também pode botar lá a apresentação do sistema, você me dá o vídeo, você pode colocar como se fosse um validador nosso, vamos para cima. E é isso. Então, siga lá o nosso Instagram, que é @SBF. Eu mudei, cara. SBF Prime. Eu não sei se está no arroba, mas SBF Prime. Acho que @SBF Prime. @SBF Prime. E aqui @SBF Contabilidade, tá bom? Não deixa de curtir, que é muito importante. Comente aqui se você tiver uma dúvida, até para a gente ter a base lá da live que a gente quer fazer, do que a gente precisa, quais são as suas dúvidas em relação a IA, tá bom? Muito abraço, fica com Deus, tchau, tchau.